Quando você vai, por exemplo, à Feira de Bolonha, na Itália, você passa pelos estandes da Índia, da Coreia, da Arábia Saudita, e você entende exatamente o que a criança vê. Ela vê um monte de letrinhas que não consegue ler, né? Pega um livro em árabe, mas ela vê o que é bonito. Então eu falei, é isso que a criança sente, é igual estar na Feira de Bolonha, porque você escolhe o livro pela beleza, pela capa, pelo colorido. Essa aqui é a primeira leitura que as crianças fazem, é das imagens, né? As crianças desenham antes de escrever, elas tentam representar do modo delas o mundo. Então o Picture Book ele é um livro que eu considero meio a meio, do autor e do ilustrador. Nossos livros, a gente sempre teve ilustradores muito bonitos, mas não havia um cuidado com o papel, com a impressão, com a capa. Era como se houvesse um atraso em relação aos livros internacionais. Havia. Até hoje, por exemplo, eu brigo muito para capa dura. Como assim os livros estrangeiros chegam todos com capa dura e a gente não faz livro com capa dura? É dura a concorrência, porque atualmente os livros chegam muito, né? Então, ficou muito claro que eu tinha que brigar mais pelo livro inteiro, não apenas pelo texto, né? Eu quero a ilustradora tal, eu quero que seja 4 cores, eu quero olhar a capa, né? Então, passei a participar um pouco mais. Quer dizer, hoje também o mercado já cresceu muito, eu não preciso mais fazer isso, mas eu percebi que havia ainda uma coisa de, vamos fazer livro baratinho e imprime com papel. Não pode, né? Não pode mesmo, porque tem muito livro atualmente e né, a gente tem que escolher e tem que tratar bem os livros, quer dizer, por exemplo, vou dar um exemplo, um livro que eu amo, que eu li minha infância inteira, ou Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles. Eu adoro esse livro. E ele não era bem tratado, assim, faltava uma ilustração bonita, faltava uma capa bonita. Na nossa infância aquilo era normal, mas ele ficou defasado, porque ele passou 30 anos ou 40 anos sem ser reeditado mesmo, de escolher. E agora saiu uma edição belíssima com ilustrações do Odilon. Que show! Eu só dou de presente ou Isto ou Aquilo, porque tá lindo, aí as crianças se encantam, querem ouvir aquela poesia, querem folhear, porque a criança quer ver, manusear, quer, né? Então, é um pouco esse o exemplo. Se você conseguir mostrar o antigo e o novo, você vai ver uma diferença imensa. E acho importante, assim, o livro, quando é bem tratado, a criança percebe, ela sente tudo isso. Meu sobrinho tinha 3 ou 4 anos, quando um dia cheguei com, sei lá, 8 livros da feira da Finilige, do Salão do Livro, e eu falei, escolhe 3 para você, também para não dar tudo de mão beijada, não, escolhe 3. Tia Flávia, vou querer esse. Falei, por quê? Quero saber por quê, para ver se eu vou te dar mesmo. Por quê, tia Flávia? Eu já tenho essa coleção. Ele tinha 3 anos. Eu falei, que coleção? Os livros não eram de coleção nenhuma. Olha aqui minha coleção. Então, ele tinha escolhido 3 livros com ilustrações da Mariana Massarani. Foi ao quarto dele e me explicou que ele tinha coleção, porque ele tinha já 3 livros da Mariana Massarani e ele queria continuar aquela coleção. Falei, meu Deus, a Mariana é uma craque, porque a criança percebe, saca que é o desenho dela, quer mais, gostou, tem humor. Então, hoje eu tenho 2 livros em parceria com a Mariana, que eu me orgulho muito, acho o máximo o desenho dela, acho ela um talento. E ela tem essa comunicação direta com a criança pequena, assim, é impressionante. O garoto vai direto falar, já tenho dessa coleção, né? Eu já vi isso e eu gostei, quero mais. Você vê, é uma leitura, né? Para minha sorte, isso foi uma grande sorte. Ao mesmo tempo que eu saí, abriu esse canal Gloob para criança na TV a cabo. Aí realmente foi sorte, né? E o pessoal que foi coordenar o canal imediatamente me chamou, porque eu já conhecia algumas pessoas, porque eu já tinha trabalhado muitos anos em televisão, e eles sabiam da Pilar, a minha personagem dos livros. Então primeiro eles chamaram, falaram, vamos fazer uma série com a Pilar e tal. Eu falei, vou adorar, mas qual é a verba? Porque a Pilar viaja pelo mundo, ela tem uma rede mágica e vai para a Amazônia, para o Egito, para a Grécia, vocês vão ter esse dinheiro ou vamos fazer em animação, que também custa caro? E não, a verba é baixinha. Falei, a verba é baixinha, então, peraí que eu vou inventar outra história para vocês, porque eu não vou fazer a Pilar mal feitinha, não. E aí, então, eu bolei esse Detetives do Prédio Azul, que é um seriado todo pequenininho. No início a gente tinha 3 cenários, né? Assim, então tinha a portaria, tinha a casa da síndica,
Aí eu consegui assim, uma parede para ser a casa dos pais de um, dos pais de outro. E aos pouquinhos a gente foi ganhando espaço, porque também foi dando certo. E hoje já fizemos 150 episódios, já escrevi 6 temporadas, né? As crianças adoram e os sobrinhos adoram. Então eles vêm lá para minha cama, a gente fica assistindo junto. É uma delícia. E eles me ajudam, eu falo, preciso inventar mais 50 histórias. É claro que eu tinha um fascínio pelo meu avô, pelas histórias. E minha avó, a mulher dele, também era uma ótima contadora de histórias. E meu pai também. Meu pai vivia inventando mistérios e dizia que tinha um alemão morando perto da casa dele, um nazista, que a gente tinha que ir lá investigar. Então minha família tinha essas coisas, né? E a gente ia lá e o meu pai falava, ele apagou a luz, vocês viram? E a gente... Eu acreditava totalmente, a gente tentava investigar aquela casa e tal. E também eu com os meus primos desse lado do meu avô, Evandro, a gente gostava muito de espionar adulto, eu gostava muito disso, de ir por trás do sofá e ouvir a conversa, e adulto tinha muito segredo nessa época, né? Tinha sempre um mistério, uma coisa não contada. E eu, sem querer, acabei descobrindo muitos segredos familiares também, mas esse é outro capítulo. Mas... eu gostava de ler, na minha infância, A Inspetora. Era um livro da moda da época, a gente lia todos os livrinhos da Inspetora, do Ganymede José. E aconteceu outra coisa, quando eu era adolescente, já com 14 anos, assim, a minha mãe se inscreveu no Clube do Livro, que eu amava. Talvez daí minha paixão por capa dura, porque o Clube do Livro trazia livro com capa dura. Eu adoro livro com capa dura. Achava aquilo muito chique. E... o Clube do Livro, a gente podia escolher e eles vinham trazer uma vez por mês ou uma vez por cada 15 dias. Eu adorava aquilo. Então vinha um rapaz com a revista, a gente marcava assim no Clube do Livro e eu me lembro de ler do Clube do Livro o Diário de Anne Frank, que eu gostei muito, e Agatha Christie. Então o Clube do Livro tinha todos da Agatha Christie e aí eu e os meus irmãos a gente pedia todos da Agatha Christie. Isso, meus pais já tinham lido, mas os deles estavam assim, sem capa dura, empoeirado, e esses vinham lindos com capa dura, então a gente adorava ler Agatha Christie. Mas não li tudo de detetives, não foi assim que eu saí lendo tudo de detetives, não, porque depois eu fui me interessando por outras coisas, teve a moda da Brumas de Avalon, lembra? Esse me pegou assim, adorava aquilo. E, então eu tinha um lado que eu precisava um pouco mais de fantasia também. O papel do escritor não é educar, não é psicologizar, é ajudar a questionar, ajudar a raciocinar, às vezes entreter, às vezes, mas não é educar, certamente não é educar. Mas é óbvio que você traz um ponto de vista. Claro que todo pensador, todo escritor tá mostrando um ponto de vista, isso sem dúvida, né? Então, o que eu acho que eu tenho muito no Prédio Azul é falar da opressão de uma tirana, por exemplo. Não se submetam nunca a uma tirana, que ela vai tentar dar regra, obrigar, mandar e abusar, e vocês têm que se rebelar. Nada disso de aceitar as regras dessa maluca. Outra coisa que eu acho que aparece sem questionamento e sem muita psicologia é assim, brincar com o filho do porteiro. Mas ninguém fica falando, você é filho do porteiro, você não tem isso, você não tem aquilo. Em momento nenhum isso é mencionado, porque ele é tratado como igual, né? Mas brincam com o filho do porteiro, como todo mundo brincou na infância com pessoas com situações econômicas diferentes. No Brasil tinha mais isso, agora acho que tem menos. Na praia, né? E outra coisa até que eu me lembro de eu insistir bastante, que é a fantasia, né? A importância da fantasia para a criança, em todos os sentidos, a fantasia física e a fantasia imaginária. Tem gente que já vai cortando, né? Desde, não, Papai Noel não existe, isso aqui, você falou uma bobagem, não deixa uma criança fantasiar. E a gente era muito fantasioso na minha casa e com isso muito criativo. Então é isso, qualquer coisa virava um mistério. Vamos investigar os adultos, eles estão falando baixinho, deve ter alguma coisa, tal. Ou alguém achou um pedaço de não sei o que no meio do corredor, de quem será? Né? Então, eu acho que trazer isso mais para o cotidiano, quer dizer, não só os jogos já prontos, mas os jogos que a gente cria.
que isso a gente tinha muito, né? De criar jogos, inventar brincadeiras, inventar ações, mistérios, né? O cotidiano pode ser muito divertido se você põe um pouco de fantasia e brincadeira nele.